Estamos de volta com mais um tempo aí do nosso programa. E agora, hora de falar de comida no Só Esporte, porque vai dando aquela fome. E falando de gastronomia tradicional e premiada, Casa dos Contos. O restaurante, pessoal, está agora no Shopping Cidade. O local oferece aí espaço kids, além de uma estrutura completa, ampla e aconchegante, pronta para atender suas reuniões de negócios, comemorações, aquele happy hour gostoso com os amigos e também para proporcionar aqueles almoços inesquecíveis, jantares deliciosos aí. Então acesse o site www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça o ponto mais charmoso e cultural do Shopping Cidade, pessoal. E o Galo segue treinando aí para o confronto com o Vasco pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giovanni Augusto pode ser a novidade da equipe de Levir Coupe no meio-campo. Porém, Guilherme, praticamente recuperado de lesão finalmente, pode ser uma das opções do treinador alvinegro para a partida no Indepa. Volta ou não volta, Breno Galante? Nesse jogo ele vai para o banco, né? Mas eu acho que ele encaixa muito bem com o que o Josino falou aqui. O camisa 10 que precisa chamar o jogo, para mim é o Guilherme. O Giovanni ele vai esquentar o lugar do Guilherme até a volta do Guilherme. Mas é uma boa opção, acho que o Levi faz bem. Só espero, ele está aí na dúvida, né? Entre quem sai, né? Se sai o Thiago Ribeiro ou se sai o Carlos. Eu acho que seria melhor, na minha opinião, a saída do Thiago Ribeiro para ter uma opção de mudança no segundo tempo. Acho que é um jogador de explosão que no segundo tempo ele entra para mudar um pouco o jogo. Bem diferente se você mudar e colocar o Carlos. Acho que você pode começar com o Carlos, soltar um pouco mais Luan, né? O Giovanni dando assistência, vindo de trás, armando o jogo. Acho que o time tem tudo para poder encaixar com essa formação aí. O Lucas Gontijo pergunta se toda cautela é sempre importante se falando em Guilherme. Sem dúvida. Ele está perguntando, o Lucas Gontijo, pelo seguinte, que o Guilherme tem machucado demais, né, gente? É impressionante. 16 contusões. A gente não sabe até quando o Guilherme vai aguentar, vai jogar, quantos jogos ele vai jogar, se ele vai sair. Então fica esse ponto de interrogação aí a respeito do Guilherme. Mas sem dúvida que o Guilherme é um dos melhores jogadores na atualidade, um dos melhores armadores. Com a bola no pé, super inteligente, chama o jogo para ele, mas tem esse problema das contusões. E o Giovanni Augusto ganhando espaço aí no time, merece, Álvaro Damião? Merece, ele tem qualidade, já mostrou isso, já mostrou que tem essa qualidade. Ele teve um problema com o Atlético, acabou entrando na justiça. Mas já tirou a causa? Já tirou, já resolveu tranquilo? o problema, ele tem condições de ser titular no Atlético, tomara que ele consiga mostrar futebol. Sobre o Thiago Ribeiro e o Carlos, eu concordo. Eu acho que o Thiago teve as oportunidades, não conseguiu segurar. Volta o Carlos, conversa um pouco com ele. O Carlos resolveu em algumas oportunidades. E agora ele vai ver também, né? Fala que se eu começar a vacilar de novo, se eu não conseguir mostrar, vão me tirar. Eu acho que o Carlos precisava também desse gás. Ele precisa finalizar, né, Josino Ribeiro? Não é só finalizar, né? Finalizar e acertar, né? Porque só finalizar, bater para gol não resolve muita coisa. Sim, pode chutar boas 20 ou 30. finalizações. Mas tem que acertar ali, ó, aquele quadradinho ali certinho, entendeu? Para fora, para as laterais ou para cima não vai resolver muito, né? E eu acho que em relação ao Giovanni Augusto, realmente, Breno, falta essa questão é um bom jogador, sem dúvida alguma, mas a liderança do camisa 10, que o Guilherme tem, por exemplo, isso ele não tem. Mas em termos de time, para poder agregar, para poder jogar, é uma outra história. Isso pode mesmo. Agora, liderança, dentro daquele contexto que a gente falava, isso ele não tem. Pelo menos não mostrou ainda, né? Como o Guilherme tem, eu estou querendo dizer. Mas para poder jogar, o Levi decide, eu acho que ele está treinando muito bem e pode ter a oportunidade dele sem problema algum. Eu quero saber de Breno Galante, qual que é o quarteto ofensivo que ele colocaria no Atlético com o Guilherme em campo? Não, hoje para mim, eu acho que mais ou menos isso que o Levi falou. É o Rafael, o Dátulo, Luan, Guilherme e, para mim, Carlos e Prato. Hoje, para mim, a formação que eu colocaria seria essa, justamente para o Carlos dar um equilíbrio na marcação dos laterais. É eu unânime acho que aí ou mudaria alguma coisa? Não, para mim também é essa formação. O Leandro Donizete pode entrar para segurar um jogo, se for fora de casa, alguma dificuldade que o Atlético bater. Mas o Atlético, a característica dele, ele mostrou isso no Libertadores, no jogo contra o Internacional, lá no Beira-Rio principalmente, que é atacar o tempo todo, que é partir para cima, que é agredir o adversário. O que, para mim, eu insisto, está faltando a equipe do Cruzeiro, que não entra para vencer os jogos dela. Ô, Álvaro, eu acho que a gente pode até fazer aí uma analogia entre os dois times, porque, por exemplo, o que a gente está vendo no Atlético é que está surgindo jogadores que podem entrar no time titular
e serem titulares. Por exemplo, Giovani Augusto, que a gente está citando aqui. E a gente não está vendo isso no Cruzeiro. No Cruzeiro não tem um jogador que você fala assim, o Marcelo escalou ontem o melhor time? Escalou. Ele não tinha nada melhor que ele podia fazer. Era aquilo. Era aquilo. No Atlético tá surgindo alguns jogadores. O Jô tá se recuperando, começa a virar uma opção. O Giovani Augusto vira uma opção. Então aí está um pouco a diferença da formação de elenco. No Cruzeiro tem um jogador que quando entra melhora muito o time, que é o Gabriel Xavier. Mas só que... E o Alisson, né? E o Alisson. Mas só que o Gabriel ontem, olha, o Cruzeiro, num todo, desde o campeonato estadual, aquele jogo contra o Atlético, com um jogador a mais, dentro do Independência, era um jogo considerado fora de casa. Tinha que atacar, partir pra cima, mostrar. O Cruzeiro tá com medo de vencer os jogos. O Cruzeiro tem medo de jogar, velho. Hoje, nas redes sociais, recebi muitos e-mails, muitos recados. Imagina, sua rede social deve ter bombado hoje, Só elogios. Porque tem uma foto dele com a faixa aí, que já mudaram os dizeres dela, pelo menos nas minhas redes sociais, umas 10 vezes. Esses caras montam aquilo ali, né? É tudo montagem, viu, gente? Tem nada que é treino. Tudo montagem. Hoje cheguei lá na Alterosa, essa aí já veio falar comigo assim, tá bombando nas redes sociais, tá bombando de pirataria. Não, ele só bomba com coisa errada. Quando ele erra o nome do De Arrascaeta, quando o Cruzeiro perde, aí ele vê que é chacota nacional. Mas o negócio é isso aí, ó. Pediu o raciocínio, toca o barco. Daqui a pouco vamos falar de o Atracaste jogou bem? Hein? O Atracaste? Tem jogado nada, viu? Eu poderia ter contratado o Atracaste e deixado a Arrascaeta. A Arrascaeta realmente... Mas é um garoto de 20 anos, gente. É muita responsabilidade a ele. Ontem, o Gabriel Xavier, ele deu um pique, foi expulso e a torcida ainda o aplaudiu. Por quê? Foi a única vez que a gente viu um jogador do Cruzeiro correr em campo, porque estava todo mundo parado. As palmas, os aplausos foram pela corrida, né? Pela corrida. Puxou a camisa. Não foi só porque ele correu que ele foi expulso, não. Que ele puxou a camisa. Fez a falta, né? O jogador. E o meia Guilherme, ele falou aí das chances de entrar em campo contra o Vasco. Roda pra gente. Eu não sei, a título assim de jogo pro final de semana, eu não sei passar nenhuma informação, porque não me falaram nada ainda. Eu sei que, mais ou menos, eu já terminei com a programação que foi colocada. E aí vivo essa mesma expectativa, né, dos outros finais de semana, de poder ir para o jogo. Mas estou bem tranquilo, espero poder ir e, quem sabe, jogar. Fiz de tudo, dei meus 100% nesses dias para poder ter um retorno positivo. Porque no futebol, com certeza, quando você trabalha, é certo que em algum momento você terá esse retorno. Então, eu acho que brevemente eu terei. Então vamos esperar, que a torcida alvinegra com certeza está mais que esperando, Guilherme. Um retorno seu, quer ver você fazer aquelas belas jogadas e decisivas, porque quando coloca o pé na bola, de repente decide uma partida, né, Breno? É um jogador diferenciado, a gente já falou aqui, não tem o que questionar do Guilherme. A única coisa que ele tem, inclusive, é ter paciência, porque eu acho que o Levi está agindo com coerência, de segurá-lo e de fazer ele entrar com 100%. Esse negócio dele entrar com 80%, com 90%, no caso dele, não dá certo. Mas existe Guilherme 100%, Álvaro Damião? Ainda não teve, né? Ainda não teve, mas eu entendo o que o Breno está falando, 100% naquele momento, né? Não sei se ele vai estar 100% na temporada, mas para aquele momento considera-se 100%, porque ele admite que não tenha nada e o médico admite que ele esteja completamente liberado, né? Então ali ele está 100%. Agora, o problema é, será que dá para levar o cara para o estádio, para chegar no banco, se ele ainda não tem condições de ser titular? Se ele é o titular? Ele é o titular, e vontade, não é o titular? A gente sabe que não falta, porque ele foi para Porto Alegre e queria jogar contra o Inter, José. Não, mas lá não, aqui lá não. Mas lá... ele foi. Não, ele foi com esperança de jogar. Não, ele admitiu. Não, depois ele admitiu. Ele admitiu depois que ele queria fazer parte do grupo, que aquele momento era importante para ele estar em Porto Alegre junto com o grupo. Eu lembro que eu estava cobrindo um Atlético um dia antes do Atlético viajar, e ficou aquele zum, vai, não vai, o Guilherme está na relação, o Guilherme não está na relação. Foi decidido tudo na última hora. E você não fica sabendo do departamento médico na última hora, não. Eu acho que a definição ali da última hora era justamente essa. Guilherme, você quer ir? Você quer fazer parte do grupo? É um momento decisivo. Eu quero ir ou não quero? Vou pensar o que isso vai ser de positivo. O pessoal vai achar que você vai jogar. Porque eu acho que foi mais esse tipo de decisão do que se ele poderia ou não jogar contra o Internacional. Para nós da imprensa e para mim na época, eu não vou aqui agora ser leviano, falar que não, mas na época eu imaginei que ele estava indo para jogar. Mas depois ficou bem claro que ele não foi lá para jogar. Tanto é que não jogou as outras partidas. Nós temos uma informação
que é o seguinte... Dá ela aí, Vai, teve uma pessoa informação não pode guardar, não. Pode não, mas essa nós até falamos aqui, nós só vamos repetir. Não perde O empresário do Guilherme ligou para uma pessoa e falou assim, o Guilherme está chateado porque ele queria jogar. Isso era 11 horas da manhã. Verdade. E ele não vai ficar nem no banco, o Levi já falou com ele. Mas ele queria jogar do jogo em Porto Alegre. Esse empresário, o Breno pode confirmar. Verdade. Pode confirmar essa informação. Foi isso o mesmo. Breno, antes do jogo aqui no dia, falou assim, Guilherme não joga. Eu estava em Porto Alegre. O discurso lá em Porto Alegre, inclusive na terça-feira à noite, quando o Atlético treinou no estádio Beira-Rio, eu estava no estádio, o discurso era outro, de que ele, pelo menos ele dava a entender, de que ele jogaria, ou pelo menos havia possibilidade de que o Guilherme jogasse. Agora, se já havia uma definição de departamento médico, de comissão técnica, de que o Guilherme não jogaria, eu não vou bancar aqui, lógico que eu não tenho essa informação, eu não faço parte do departamento médico, muito menos da comissão técnica do Atlético, então eu não vou falar. Mas o discurso, eu estou dizendo, era que o Guilherme tinha sim chance de jogar contra o Internacional. Mas se a gente pegar tudo isso que a gente está discutindo aqui, mostra como o Atlético e o Levi estão mudando a postura, porque era um jogo importante, podia pegar ele e colocar ele, e ele podia se machucar de novo. Então preservou, o Levi resolveu preservar ele de qualquer maneira para que pudesse utilizá-lo mais vezes. Então ele mudou a postura dele e a mudança dele pode ser válida agora, o Guilherme entrando com uma condição melhor. Mas se isso acontece, eu não concordo, mas não concordo em nada. Se isso foi, por exemplo, se foi em cima do que você falou, não concordo em nada. E dou como exemplo ontem o River Plate. Estava cobrindo o River Plate, Rodrigo Mora, não vai jogar. Veio com a delegação, mas dificilmente joga. Por quê? Porque eu vi o joelho dele. Tá uma bola o joelho do rapaz. Ah, o joelho dele tá muito inchado, sente muitas dores, tava mancando. Sabe o que ele falou para a imprensa da Argentina na terça-feira, um dia antes do jogo? Eu vou jogar. Aí os caras falaram assim, mas como que você vai jogar ele? Eu entro em campo com essa partida, uma das partidas mais importantes da minha vida. Eu vou jogar. Se tiver de infiltrado, eu vou ser infiltrado. Mas eu vou jogar. Ou seja, o que eu quero dizer? Não dá para você abrir mão do Guilherme numa classificação de Libertadores porque você acha que vai precisar dele na temporada. Tô caçando temporada, amigo. Esse jogo aqui é um jogo, aí. Acabou a temporada de Libertadores. É isso que eu falo, acabou a temporada. Que temporada? Mas, Álvaro, mas para ele abrir mão, nós estamos falando o seguinte, ele tinha uma informação do departamento médico, o Levi, então que ele não poderia ter ido, é isso que eu tô te falando. Viajado, se era, viajado. Então ele não tinha nada... É isso que eu tô falando. Mas ele viajou com a intenção de jogar. Não, Preciso, a gente nunca vai saber. Só quem tá ali dentro do grupo sabe o que realmente aconteceu. A gente especula, a gente tem crenças aí, mas o que importa, né, infelizmente, é que Atlético e Cruzeiro estão desclassificados da Copa Libertadores da América. Não ficou bonito para os mineiros, não, tá? E antes de fazer gol, Lucas Prato quer voltar aí a vencer com a camisa do Galo. Coloca aqui na tela. También hacer gol, pero más importante es volver a ganar y seguir con el buen juego que estamos teniendo y lo importante es eso, es mantener una regularidad en el juego y bueno, obviamente hacer gol que también es importante para un atacante. Hay que estar tranquilo y nunca me incomodo cuando faço gol. Me incomodo mais sí quando jogo mal e quando perdemos. E hoje, quinta-feira, e você já lotou o carrinho para o final de semana? Então aproveite as ofertas aí imperdíveis dos Supermercados BH. Aproveite as ofertas, confira no site tudinho, www.supermercadosbh.com. E Supermercados BH tem sempre um pertinho, coladinho em você. Não saia daí, mais um intervalo, mas eu volto já já com muito mais Sai Esporte.